alunos do 7º ano. Então, hoje nós faremos o resumo de tudo que nós vimos na semana 2. Farei a correção das atividades e irei orientar para que vocês façam a semana 3. Então, nós vamos, primeiramente, né, com a ideia do resumo. Este resumo, né, ele vai funcionar a partir de alguns PowerPoints. Esses PowerPoints estão aí disponíveis, né, do Estude em Casa ou no aplicativo, né, naqueles materiais complementares. Você seguindo lá, você consegue também ter, né, a visualização e podem fazer o resumo de vocês. Lembrando que o resumo deve ser em cima deste vídeo, das questões que eu achei pertinentes para nós anotarmos aí no nosso caderno. Então, nós vamos ver aqui, né, essa retomada do que é notícia, né, por meio dessa primeira página, que fala que é importante entender que numa notícia eu tenho uma informação. Então, sim, a informação. Eu vou buscar o quê? Dados sobre aquele fato. Deve-se ter uma linguagem simples e mais formal. Então, nada de utilizar o quê? Gírias. E nada de utilizar palavras muito elaboradas. Então, dentro dessa vertente, nós vamos lembrar que numa notícia ou em qualquer texto, eu não posso abreviar, por exemplo, palavras. Eu não posso colocar VC, igual nós utilizamos em mensagens do WhatsApp. Eu não posso utilizar, por exemplo, o para, né, e colocar o P, né, e depois uma barrinha. Não posso, tá? E nesse sentido, nós temos que ter aí frases curtas, né, e concisas. Quer dizer, eu tenho que passar informação para o meu leitor de forma que não seja ideias muito longas. Eu não posso começar a escrever, por exemplo, na hora que eu, né, quando eu tiver 10 linhas, ter um ponto final. Então, imagine que qualquer texto que nós vamos escrever, a cada 2 linhas, cada 3 linhas, nós temos um ponto final. Nós devemos utilizar na notícia, né, a voz ativa e verbos de ação. Então, quer dizer, nós vamos narrar um fato. Se nós vamos narrar um fato, nós utilizamos os verbos, que é uma das classes gramaticais aí que nós temos. Que faz o uso de linguagem impessoal. Quer dizer, eu não vou colocar minha opinião, eu acho isso, eu acho aquilo, infelizmente. Né? Nós vamos pensar que aqui na notícia nós não vamos ter esse tipo de ideia. Então, já fazendo uma menção ao exercício, né, o uso de adjetivos ele não vai ser aí frequente. Então, na continuidade aqui, né, nós temos o conceito de notícia, né, é um gênero textual jornalístico e não literário. O que seria isso? Por exemplo, ele não precisa ter rima, né? Quando nós vamos escrever, ele não pode ter ambiguidades, né, duplos sentidos, né? Ele tem que ser o quê? Como nós falamos, o objetivo. Então, a notícia está presente, né, em nosso cotidiano, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. É um texto informativo sobre um tema atual, algum acontecimento real, vinculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Isso que nós já falamos na aula passada, tá? Mas eu queria mostrar para vocês agora um exemplo de texto não literário para quem ficou em dúvida. Utilizei aqui uma frase de Monteiro Lobato para ilustrar essa ideia de texto não literário. De texto literário, quer dizer. Né? Nós temos aí, ó, ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. No caso, nós vamos perceber por que esse texto é literário. Porque quando nós lemos, ele dá duplo sentido, quer dizer, ele dá a ideia de que as nossas crianças possam morar em livros. Né? Tá vendo essa linguagem mais poética, uma linguagem assim que se nós formos para pensar, não tem como nós narrarmos essa ideia como se fosse uma notícia. Por exemplo, não tem como nós falarmos assim, Monteiro Lobato acabou de fazer um livro em que as crianças possam morar. Mas não seria bem assim, né? Se nós fôssemos escrever como se fosse um texto não literário, nós iríamos falar que Monteiro Lobato teve algumas ideias, e essas ideias, né, eram escrever livros, para que essas pudessem se aventurar, né, pudessem fazer a leitura de forma que imaginaria, né, que estivesse aí vivendo, né, dentro do livro. Então, olha para você ver a diferença da linguagem. Voltando aqui no nosso resumo, então nós falamos aí o que é notícia, né? A construção nós falamos na semana passada, né? Passei um resumo para você que não anotou, é interessante anotar,
né? Aqui uma questão interessante, né, sobre a questão da pirâmide invertida, né? Nós temos aí, por exemplo, dentro de uma notícia manchete, que é aquele nosso título, então quer dizer, ele vem com letras maiores, né, trazendo essa importância, né, do que vai ser informado. Então é como se eu tivesse esse resumo total, que eu já pudesse entender o que vai ser falado. Depois eu tenho o lead, que seria o primeiro parágrafo, que traz essas informações, né, de forma a explicar o onde, o quando, e depois eu tenho o corpo do texto, que são as partes de menos importância, que vai descrever o que aconteceu. Então, achei bem interessante. Se você quiser desenhar no seu caderno, fica bem interessante também. Aqui a gente tem a relação do estilo, né? Então, é uma coisa que vocês podem anotar também, linguagem formal e objetiva e textos curtos, nós falamos lá em cima, né? Então, aqui vem descrevendo melhor. Relato predominantemente em terceira pessoa. O que é terceira pessoa? Terceira pessoa é o ele e eles. Então, nós vamos escrever sempre, né, nesse tipo de pessoa. Então, por exemplo, ele pensa, né, eles pensam. Então, é nessa vertente. Tempos verbais no passado, né, pretérito perfeito e imperfeito. Então, por exemplo, o que é imperfeito? Né? Vamos iniciar com esse primeiro exemplo. Morava. No caso, ele mora ainda? Não. Então, quer dizer, nós vamos entender que o morava, ele está no pretérito imperfeito. Por exemplo, eu morava em Campos Gerais. Hoje, estou em Alfenas, né, por exemplo. O verbo gostava. Eu gostava de café, porém, né, venho tomando chá. Então, quer dizer, nós vamos perceber que o pretérito imperfeito é uma ação não finalizada. Tá? É aquela questão em que eu não faço mais, é uma questão que nós não temos aquela frequência mais, né, aquela ação. E no caso, também nós temos o pretérito perfeito, que é uma ação concretizada, que vai narrar o fato, algo que já aconteceu e teve finalização. Então, vamos pensar assim, ele bateu a porta, pronto. Né? Não aconteceu nada depois. Né? Então, houve uma finalização ali. Tá? Então, é nessa vertente que nós vamos entendendo os verbos. Lembrando que verbos são os verbos, nós temos o de ação, de estado e fenômeno da natureza. Tá? E aí é importante dar uma retomada, que lá no livro tem tudo explicando certinho, e foi uma matéria que eu acabei finalizando com vocês quando nós entramos aí nesse recesso da quarentena. Então, depois nós temos as atividades, né? Então, eu vou voltar lá para o arquivo em PDF. Esse arquivo vocês podem, então, estar aí observando as respostas, colocando as respostas de forma correta no texto de vocês, né, nas atividades de vocês. Eu estou mandando aí, né, um retorno das atividades, falando como que você fez, a organização, mas a correção fica por conta de vocês, né, como nós fazíamos em sala de aula. Então, a semana 2, página 8 e 9, nós temos aí para reler o trecho da notícia. A China anunciou nesta quinta-feira que, pela primeira vez desde o início do surto, não registrou qualquer novo caso de transmissão local do novo coronavírus, mas teve 34 novos casos de infectados que vieram do exterior. Então, nós vamos lá, o que está em vermelho são as respostas. Qual o fato apresentado nesse trecho? Então, nesse trecho é apresentado que na China não houve novos registros de transmissão local do coronavírus, né, do novo coronavírus. Letra B. De acordo com a notícia, o que significa transmissão comunitária? A transmissão comunitária é aquela que, quando não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. Essa resposta estava lá no vídeo, né? Quem assistiu a videoaula, né, percebeu. Na atividade 2, observe o trecho. Os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para achatar a curva da disseminação da doença Covid-19. Então, nós temos aqui um trecho que está entre aspas, e aí a questão pergunta, por que nós usamos aspas? Então, nós vamos ver que o uso das aspas, no trecho acima, indica o uso do discurso direto. O que é discurso direto? É quando nós pegamos a fala da pessoa e colocamos na íntegra, quer dizer, não modificamos nada. Né? Então, por exemplo, eu coloquei a fala aqui, né, de alguém, então eu preciso colocar entre aspas. Né? Agora, se eu quisesse falar com as minhas próprias palavras, não era necessário.
Então, se eu tivesse falado assim, alguns países, né, falaram, né, que deve se aplicar testes em massa para então, né, ver se é possível ver quais os infectados, isolar tais pacientes, achatando assim a curva. Tá vendo? Aí eu falei com as minhas próprias palavras, não precisa colocar então aspas. Mas vamos na resposta aqui, então. Eu uso as aspas por causa do discurso direto e porque indica uma fala, né, de alguém. No caso, atividade 3, né, alguns alunos me procuraram aí que estava com dificuldade, né, pode retomar no livro, como eu falei para vocês, lá no livro tem tudo, tá? Qualquer coisa vocês podem me perguntar a página que depois eu olho. Então, qual o tempo verbal foi empregado? Nós temos 3 tempos verbais, presente, pretérito e futuro. O pretérito também é conhecido como passado. Né? Então, eu quero saber qual o tempo verbal desse trecho. Desse trecho aqui, nós temos, por exemplo, o verbo anunciou, não é? Registrou. Então, vamos pensar aqui. Esses 2 verbos que eu falei aqui, qual o tempo verbal que nós temos? Nós temos o pretérito. Se eu quisesse colocar pretérito perfeito, também poderia. Né? Pretérito perfeito. Eu escrevi perfeito. Perfeito. No caso, provocando o quê? Porque pergunta o sentido. Que sentido isso me traz? Né? Provocando a ideia de que algo foi falado há um tempo atrás. Quer dizer, não foi falado naquele momento. Né? Porque para mim fazer um texto, né, eu preciso pesquisar, então eu vou pesquisar pessoas que saibam, né, sobre o assunto. Então, é uma questão prévia. Então, por isso que eu tenho a ideia do passado. Então, colocando essa ideia do pretérito perfeito, falando que isso, né, é algo que aconteceu há um tempo atrás. Então, na continuidade, nós temos: releia a notícia, observe que os adjetivos são poucos utilizados. Por quê? Então, nós vamos ter aqui, não se utiliza adjetivos porque a notícia é construída de forma impessoal. Eu vou colocar depois um pedacinho do vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais. Né? Eu queria que vocês vissem uma parte que a professora explicou. E, por fim, qual classe gramatical predomina em uma notícia? Olha, não quis colocar uma só, porque se nós formos pensar, né, a atividade está conduzindo para nós colocarmos os verbos, né? Mas eu vejo que também nós utilizamos substantivos. Então, por quê? Por exemplo, China, substantivo, né? Surto, substantivo. Então, quer dizer, também é construído em cima de substantivos, tá? Então, essas 2 classes gramaticais. Vamos ver um pedacinho do vídeo que fala sobre a questão do verbo e da questão impessoal? A linguagem que eu vou estar utilizando para escrever, estruturar esse meu texto, abarcando dessa forma uma ampla quantidade de recursos linguísticos utilizados não só para a elaboração, mas sobretudo para a materialização do dizer, presentes nos gêneros textuais, como, por exemplo, aspectos, fatores vocabulares, frasais, gramatiqueiros e etc. Por exemplo, vou citar para você, se você não sabia, que o jornal impresso, ele é um suporte. E dentro desse suporte, eu tenho vários gêneros, charges, palavras cruzadas, e para esses tipos de gêneros, cada um deles eu tenho uma linguagem. Eu tenho piadas, tenho o artigo de opinião, onde o repórter, o jornalista, ele poderá emitir a sua opinião, enquanto que na notícia ele não pode, porque é um dos estilos que nós vamos ver. Tem uma linguagem formal e objetiva, tá? A notícia. São textos curtos, então ele precisa, o repórter, o jornalista, ele precisa estar atento a essa linguagem, porque eu não posso utilizar de uma linguagem informal, falar da forma como eu quiser, no meu dia a dia, contando um causo ou fazendo uma piada. Eu preciso, a escrita do jornalista precisa ser direta, objetiva e formal. E precisa ser texto curto por causa dessa objetividade. O relato, ele é predominantemente em terceira pessoa. Eu nunca vou falar numa notícia, eu faço, mas sempre você ou ele fez, ele fará, a fim de manter o quê? A impessoalidade, a imparcialidade e o distanciamento desse fato.
O jornalista, ele não emite a sua opinião a não ser em artigo de opinião. Normalmente, eu tenho dois gêneros de cunho jornalístico que ele é maior. Por exemplo, a entrevista e o artigo de opinião, que vai trazer uma ideia daquela pessoa que está emitindo, que está escrevendo, ou sobre um fato atual ocorrido, uma opinião que ele vai estar transcrevendo para o papel ou dizendo para o público. Então, nós voltamos aqui com as orientações da terceira semana, tá? Então, você vai fazer o resumo da matéria. Qual o resumo do vídeo que eu acabei aqui, né, de estar fazendo para você, né, de todas as questões que eu falei e que a professora também falou por meio dessa parte que eu coloquei. Depois vocês vão fazer a atividade complementar, achei bem interessante na semana 2, falando sobre essa atividade. Você vai fazer uma pesquisa sobre o que é lockdown, né, para que serve, e vai criar uma notícia informando a sociedade se é importante e necessário estabelecer o lockdown. E por que ampliar o isolamento social? Vamos pensar, por que nós não fazemos de Campos Gerais? Né? Você pode fazer uma notícia, né, falando que em Campos Gerais, por exemplo, né, foi instituído o lockdown. Né? Quer dizer, o fechamento total dos comércios, tal. Depois eu quero que você vá pesquisando aí. E aí você pode usar o verbo no imperativo, quer dizer, orientando para que essas pessoas fiquem em casa. Vai ficar bem interessante. Quem sabe você faça uma ilustração também. Na continuidade, nós temos um primeiro exercício, né, que é na página 11. Né, eu não vou fazer a leitura aqui com vocês, porque qualquer dúvida vocês podem estar me enviando. Né, e depois eu tenho aqui a atividade da página 13 e 14. Né, vocês vão ver que é uma atividade maior, né, aqui, mas vocês dão conta, tá? Espero que vocês aí façam com atenção, copiar e responder. Mesmo que você tenha apostila, copie e responda, fica muito mais organizado. E dessa forma, então, nós vamos finalizando por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Nos encontramos na próxima semana. Abraço.